gravação dos estudos das obras de Leon Denis. Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. Nós vamos iniciar a atividade para nós aqui, dessa manhã de quinta-feira, fazendo a nossa prece. Obrigada, meu Deus, por mais essa oportunidade de podermos estudar o Evangelho através das obras subsidiárias dos Espíritos que colaboraram de alguma forma com a codificação da doutrina espírita. Muito obrigada pelos bons Espíritos que estão, com a vossa permissão, orientando os nossos trabalhos, conduzindo as nossas atividades. Que eles possam estar conosco, onde estivermos agora acompanhando este estudo, harmonizando, higienizando os nossos lares, os ambientes onde estivermos. E que cada vez mais, através da nossa transformação íntima, possamos transformar esses ambientes em pontos de luz para o trabalho no bem. Rogamos hoje pela paz do mundo, que os governantes que temporariamente estão no poder possam ser iluminados a fim de assinarem um acordo de paz para que essas guerras cessem. Pedimos em especial pelos nossos irmãos da Palestina, pelos nossos irmãos de Israel, por todos aqueles que estão envolvidos nesses conflitos, que eles possam ter consciência e mudarem as suas condutas e, com a permissão de Deus, possam ser envolvidos para cessarem essa tragédia que é a guerra. Mais uma vez agradecemos e pedimos a vossa permissão, Pai, para iniciarmos os estudos das obras de Leon Denis. Que assim seja. Que assim seja. Então, bom dia, Ricardo. Bom dia, Rosimar. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos que irão assistir esse estudo aí pelo canal do YouTube. Que a Mãe Santíssima, Maria de Nazaré, abençoe os lares dessas pessoas. Isso aí. Então, hoje nós vamos dar continuidade ao estudo da obra Depois da Morte, do Leon Denis, e nós vamos estudar hoje o capítulo 26. É um capítulo pequeno, então, vamos ver aí como é que vai ser. Se bem que a gente... Rosimar, é o capítulo 25, não é não? 25? Me enganei aqui. Não, 25. Olha, eu coloquei a data nele e me confundi aqui. A gente estudou 24 na semana passada, consequências filosóficas, isso mesmo, Ricardo? É isso aí. E hoje é o Espiritismo e a Ciência. Então, vamos lá. A gente vai lendo aqui. Semana passada a gente falou que o capítulo era pequeno, quase que não deu tempo da gente estudar ele, de tanta informação que tinha. A gente falou que talvez estudaria os dois, né? Mas não deu tempo. É verdade. Então, capítulo 25, o Espiritismo e a Ciência. Os fenômenos do Espiritismo, tão importantes por seus resultados científicos e suas consequências morais, não têm sido, entretanto, acolhidos com todo o interesse que merecem. A generalidade do público, depois de uma predileção passageira, recaiu na indiferença. Mesmo entre os homens da ciência, muitos que nada tinham estudado, nada observado pessoalmente, desdenhando os testemunhos dos experimentadores, declaravam impossíveis e absurdas as manifestações. Já o dissemos, o homem, tantas vezes enganado, tornou-se cético e desconfiado. Entretanto, esse acolhimento
pode parecer estranho, ao menos por parte de sábios, cuja missão é de supor-se, consiste em estudar todos os fenômenos e em procurar suas causas e leis. Mas isso não surpreenderá aqueles que conhecem a natureza humana e lembram-se das lições da história. A novidade vem inquietar porque destrói teorias já afeiçoadas, velhos sistemas edificados com muita dificuldade, derriba situações obtidas e perturba comodidades, por necessitar de pesquisas e de observações para as quais já não há mais gosto. O filósofo alemão Hartmann muito bem disse em sua obra sobre o Espiritismo: os representantes oficiais da ciência recusam-se a queimar os dedos com essas coisas, seja porque, em consequência de sua convicção atual sobre a infalibilidade da ciência, se acreditem autorizados a decretar a priori o que é possível e o que é impossível, seja simplesmente porque não tenham nenhum desejo de trocar estudos especiais por outros que lhes são menos familiares. Então, vamos dar uma paradinha aqui, né? Primeiro, para a gente entender, né, o que Leon Denis está trazendo aqui para a gente, né? Então, ele está trazendo primeiro, é interessante o título, né? O Espiritismo e a Ciência, porque parece que é um contraponto, né? Você falar de Espiritismo e não dá para falar de ciência junto. Hoje em dia a gente sabe que não é assim, né? A religião, de uma forma geral, e o Espiritismo em específico, porque trata das relações, das comunicações com outra dimensão, tem tudo a ver com a ciência. É por isso que Kardec denominou o Espiritismo como religião, ciência e filosofia. Porque sem esses, a religião talvez tenha sido um ponto para dizer, olha, a gente acredita em Deus, a gente acredita em Jesus, a gente acredita nessa energia cósmica que comanda todo o universo, e menos para dizer dos rituais, dos dogmas, muito mais para dizer isso para a gente, né? Agora, a ciência e a filosofia como uma forma da gente conhecer essa doutrina para além desse campo religioso, que era o que a gente vinha fazendo, né? De uma forma meio sem refletir muito, né? A gente aceitava os dogmas, os rituais, tudo de uma forma muito passiva. Então, Kardec nos convida a raciocinar em torno de alguns temas para que a gente compreenda e não para que a gente aceite aquilo como uma imposição, ou de Deus ou dos homens. Então, tudo que a gente compreende liberta a gente, né? Então, a gente entender que existe vida após a morte é muito libertador. E que essa vida, ela vai estar proporcionalmente relacionada a como a gente vive aqui, é muito libertador, porque a gente vai dizer o seguinte, que tudo é como se fossem, como é que chama aqueles negócios da corrente? Os elos, né? Tudo é como se fosse um elo. A vida vivida aqui reflete a vida vivida no plano espiritual. O que a gente vivencia e aprende no plano espiritual reflete o que a gente vai ter de recursos aqui. Então, é tudo muito conectado. Mas quando a gente entende que só existe vida e como isso se dá, a gente vai aprender que a gente precisa viver melhor aqui. Que não tem um milagre que acontece porque a gente desencarnou,
a gente mudou. Não, a gente é o mesmo, nós somos os mesmos. Então é preciso que a mudança aconteça aqui, né? E aí, Leon Denis vai falar assim, que no início teve aquela empolgação, né? Nossos estudos das mesas girantes, Kardec atuando, vários cientistas, como nós já vimos nos capítulos anteriores, se debruçando sobre aquilo tudo. E aí, como se fosse um ciclo que se repete, né? Aquilo vai ficando morno, aí vem outros cientistas que não conseguem compreender aquilo ali, aí começam a duvidar, porque é um equívoco, né? Às vezes, da própria ciência, o que eu não entendo, eu excluo. O verdadeiro cientista é aquele assim, o que eu não entendo, eu vou buscar conhecimento para compreender, né? Então, ele vai falar um pouco disso, né? Nesse início aqui. Perfeito, Rosimar. Só acrescentando nisso tudo que você falou, porque você já falou praticamente tudo, realmente, no início, foi uma coisa que era, vamos considerar aí, entre aspas, uma brincadeira, né? Nos invernos, com a questão das mesas girantes. Então, aquilo empolgou, de um certo ponto, empolgou muito, mas tinha muita coisa enganosa também com ilusionismo, aquelas coisas todas. A gente já viu falar muito no Oldini, né? Ele também era um estudioso, mas ele era. Existiam pessoas famosas igual ele que trapaceavam. Então, isso tirou um pouco da credulidade do povo, né, que estava com aquilo ali. E aquilo foi passando, porque era uma brincadeira. Mas teve um, que é igual o Kardec, que viu aquilo ali e falou: opa, peraí, isso aqui não é tão simples assim. E se debruçou ao estudo daquilo, fez um estudo científico, né? E realmente isso não interessava para os cientistas. Isso não dava ibope pelo interesse. Igual você falou, o verdadeiro cientista é aquele que vai buscar o que é isso aí. Peraí, deixa eu ver o que é. Esse é um cientista mesmo. Né? Os outros, muitos, buscavam fama, ou, né, que descobriu isso, que descobriu aquilo, para os interesses próprios, não para o interesse da humanidade. O verdadeiro cientista, ele busca pelo interesse da humanidade. Olha, vamos estudar isso aqui, porque a gente precisa, porque isso aqui vai ajudar muito as pessoas, né? Então, é a questão também de que a fala, né, desse alemão aqui, Hartmann, né? As pessoas não queriam. Falavam, não, isso aí não pode, já taxava, falavam, não, isso aí não existe, quer dizer, não estudava profundamente. Então, isso tudo aqui, porque era um pouco estranho mesmo, né? A gente estudou nas próprias obras do Leon Denis, a questão do alquimismo, né? Da bruxaria, aquelas pessoas que faziam poções de cura, que conversava lá eles falavam, né, que era coisa do demônio, né? Então, isso não interessava para as pessoas. Tirava, quando surgiu, né, o espiritismo, o estudo do Kardec, tirava a pessoa daquela comodidade dela, da zona de conforto. Ela teria que, né, a parte filosófica, né, ela teria que mudar a parte religiosa, ela teria que mudar as atitudes dela, né? Não era igual às outras religiões, né, que você iria num determinado dia da semana, ia lá, assistia e tudo bem. Não. O Espiritismo, além de você ter que estudar, você tem que trabalhar. Trabalhar em prol daquele que precisa de uma conversa, que precisa de um alimento, né? Que precisa da ajuda não só material, mas ajuda emocional, né? Pode contar sempre
com pessoas que vão ouvi-la tranquilamente, que vão aconselhar, que vão incentivar a estudar. É uma religião, mas que você aprende outras coisas, você vê, você tem que mudar suas atitudes, você tem que começar a olhar para o próximo, né? Você tem que ser fraterno, você tem que ser carinhoso, amoroso. Então, isso para a maioria das pessoas é difícil. É difícil. Então, ela prefere não se envolver nisso, porque ela não tem realmente uma fé, ela não acredita em Deus, ela finge que acredita em Deus. Não sei se você está me compreendendo. Se você tiver palavras para explicar melhor, você pode até falar aí no meu lugar. Mas desse início aí foi isso que eu percebi. Acho que você está querendo dizer aquilo que Jesus disse, né? Hipócritas. Muitas vezes a pessoa vive de uma hipocrisia, né? Ela não vivencia a experiência na prática, né? Esse fingir que acredita é isso, né? É o medo. Se eu falar que não acredito, o que será que vai acontecer comigo, né? Então, acaba que a pessoa de verdade não tem essa fé robusta, né? De acreditar porque sabe, né? Como diz Jung, numa entrevista, que ele foi muito mal interpretado, o repórter perguntou, você acredita em Deus? Ele falou, não acredito não. Aí ele falou, eu sei, não me pergunte, mas eu sei. Como eu sei? Não sei te dizer, mas eu sei. Acho que foi mais ou menos isso que você quis dizer. Eu não sei Não, se ele falou que não. Não, eu não. Você acredita em Deus? Não, eu não acredito. Eu tenho certeza que ele existe. Eu sei que ele existe, né? eu, Pode falar, Rosmar. eu não sei se foi isso que você quis dizer, mas é isso que eu Não, foi isso mesmo, foi isso mesmo. E realmente é uma troca. Tem gente que usa de troca. Olha, se você existe, eu vou fazer assim, assim. Eu vou cometer uns pecadilhos, mas não sou mal, não sou tão mal, né? E a gente sabe, porque isso mostra para a gente que realmente as leis de Deus estão na nossa consciência. Porque desde quando a gente nasce, que a gente começa a caminhar, a andar, a falar, a gente já sabe o que, que não pode fazer. Né? Uma criancinha que vai numa tomada, ela já vai te olhando para ver se você está olhando para ela, ela sabe que ela não pode fazer certas coisas. Então, as leis de Deus, a gente sabe, quando a gente comete equívocos, vamos dizer assim, para não falar de erros, a gente sabe que cometeu aquele erro. Por isso que a lei de Deus está na nossa consciência, como o Espiritismo fala. Os Espíritos falam para nós, né? Então é isso. E uma coisa importante, né, que o Hartmann fala aqui, Hartmann foi um filósofo, né, como você disse, um filósofo alemão, escreveu um livro que é um pouco conhecido, assim, eu acho, né, Filosofia do Inconsciente. Então, é interessante, até o título é interessante, né, porque vai falar ele vai estudar esse inconsciente, né, e vai falar sobre essa questão. E ele vai falar sobre essa parte aqui que eu achei muito interessante. Olha, eu vou ler de novo o trechinho, porque eu achei tudo interessante que ele falou aqui. Os representantes oficiais da ciência recusam-se a queimar os dedos com essas coisas. E aí, Ricardo, é interessante ele falar isso aqui, por quê? Porque muitos cientistas da época eles não queriam se comprometer falando sobre a comunicação com os espíritos, falando sobre espiritualidade, porque foi um período, século XIX, né, que a gente está falando aqui, em que a ciência e a religião começaram a se distanciar, porque não era assim, não era dessa forma.
ciência e religião caminhavam juntos, né? Então, a gente vê hoje grandes cientistas, né? Seja da área da filosofia, seja da área da física, principalmente a física, né? Porque tem-se muito que o físico é cético, né? Para essas coisas da espiritualidade. Eles estão rememorando, e isso é muito importante, porque quando a gente perde o fio da história, a gente perde a conexão com o que é de verdade. Então, eles estão rememorando os grandes nomes da ciência e dizendo, olha, eles eram sim religiosos. Einstein, Kepler, eles eram sim religiosos, né? Que é uma ilusão achar que eles eram ateus, céticos, que não acreditavam. Não tinha nada disso. Então, esse é o período em que criou-se essa ruptura, né? Essa cisão ciência e religião. Então, o que Hartmann está dizendo aqui é que, como tinha essa cisão, alguns cientistas escolheram a ciência. Então, quem é do lado da ciência não pode falar de espiritualidade, de ocultismo, de espiritualismo, não pode. Porque ele fala aqui, né? Queimar os dedos com essas coisas. Kardec foi excluído da academia. Ele foi excluído. Por quê? Porque ele resolveu que ele ia estudar aqueles fenômenos. Então, muitos começaram a ter medo de serem excluídos, igual você falou, pela vaidade. Eles queriam que o nome deles ficasse ali, mesmo que fosse de uma forma só concordando com tudo que já estava posto, sem o trabalho científico, né? Porque o trabalho científico é de negar muitas vezes aquilo que já está posto. E aí ele fala assim, em consequência de sua convicção atual sobre a infalibilidade da ciência. É um outro ponto importante que ele traz. Aquele que acredita que a ciência é infalível já está errado, porque a ciência falha. Mas não é porque ela falha que a gente não vai seguir o que a ciência diz. Porque ela pode falhar em alguns pontos pela falta de recursos de uma época e depois ela se reaver com aquilo ali. É a coisa mais normal que tem, né? Se acreditem autorizados a decretar a priori o que é possível e o que é impossível, seja simplesmente porque não tem o desejo de trocar estudos especiais por outros que lhes são menos familiares. Então, olha o que Hartmann está dizendo aqui. Ele está dizendo o seguinte: naquele período, naquela parte da história, naquele momento histórico, tinha um jeito de fazer ciência. Esse jeito não ia conseguir chegar nos resultados de entender o espiritismo, a comunicação com os espíritos, a dimensão espiritual. Esse jeito de fazer ciência não ia chegar a esse ponto. E o que muitos cientistas fizeram? Já que desse jeito não dá para ser, então não existe isso. Eles abandonaram. O que hoje os nossos estudiosos na contemporaneidade estão dizendo? Não, esse jeito aí de fazer ciência não é o único jeito que a gente pode ter resultados. A gente pode buscar outras formas. Que era o que Kardec trazia, né? Kardec, ele fez estudos científicos, mas usando outros métodos e outros recursos. E aí, essa ciência, como que a gente fala? Me faltou a palavra aqui, daqui a pouco eu lembro, né? Que segue um rito, né? Ela não aceitou, então ela deu aquilo como, isso aí é ilusão, não tem comprovação científica. Então é interessante isso que ele traz.
Vou só trazer um exemplo aqui, que eu acho que vai ficar um pouco mais claro disso, que Leon Denis está trazendo aqui. Na psicologia, até hoje tem uma rixa, é uma coisa horrível isso, horrível. O que é psicologia baseada em evidência e o outro não é baseado em evidência? É exatamente isso aqui. Tem-se um método e acha que aquilo ali é o único recurso que tem de estudar o ser humano. A psique humana, ela é tão complexa que não dá para ela ser estudada em laboratório. Aí, quando eles querem, esses estudiosos que falam que só existe uma psicologia que é baseada em evidência e ela tem um nome, eles estão negligenciando a subjetividade do ser humano, né? Porque quando você leva o ser humano para dentro do laboratório, eu vou estudar ele aqui, porque esse é o único jeito de fazer ciência comprovada. Você tira ele do habitat dele, de se apresentar para o mundo. Aí a psicologia fica falha. Por quê? Porque para você estudar a psique humana, ele tem que estar no mundo. Ele tem que estar vivendo a experiência do cotidiano. Porque, por exemplo, se eu vou estudar depressão, se eu coloco esse indivíduo dentro de um laboratório para estudar depressão, eu tiro tudo o mais que pode estar afetando ele, para levar ele a ter esse processo depressivo. Que seja a relação com a família, com o trabalho, a relação dele com o mundo, com as coisas, a relação dele com ele mesmo. Aí eu vou estudar um elemento só no laboratório. Então, tá vendo como que fica falho? Assim também é o estudo do espiritismo. Se a gente não levar em conta o fenômeno que acontece e onde ele acontece, eu estou excluindo muita coisa para esse estudo. Então, é importante a gente entender isso, né? Para a gente entender como é que a ciência precisa evoluir. E já está evoluindo muito, né? Muitos estudiosos estão abrindo mão de ter o nome deles reconhecido pela academia e, graças a Deus, eles não estão precisando disso, porque a própria academia está reconhecendo os estudos agora, né? Então, é importante lembrar disso. Então, vou continuar aqui a leitura para a gente encerrar. Os sábios são efetivamente homens, e como todos os homens, têm suas fraquezas e suas prevenções. É preciso um verdadeiro heroísmo para acolher com imparcialidade fatos que vêm impor formal mesmo, desmentido aos trabalhos de uma existência inteira, abalar uma celebridade laboriosamente conquistada. Como todas as grandes descobertas, o Espiritismo devia receber o batismo das humilhações e da prova. Quase todas as ideias novas, particularmente as mais fecundas, têm sido escarnecidas, insultadas em seu aparecimento, rejeitadas como utopias. As descobertas do vapor e da eletricidade, e mesmo o estabelecimento de estradas de ferro foram, por muito tempo, qualificados de mentiras e de quimeras. A Academia de Medicina de Paris rejeitava a princípio a teoria de Harvey sobre a circulação do sangue, como repelia mais tarde o magnetismo. E enquanto essa academia declarava que o magnetismo não existia, a Academia de Viena proscrevia o seu uso como perigoso. Com que zombarias os sábios não saudaram, em época mais recente, as descobertas de Boucher de Perthes, o criador da antropologia pré-histórica.
ciência hoje consagrada e que derrama tão vivas luzes sobre a origem das sociedades humanas. Todos os que têm querido libertar a humanidade da sua ignorância, revelar os segredos das forças naturais ou das leis morais, todos esses viram erguer-se diante de si um calvário e têm sido embebidos com fel e ultrajes. Galileu esteve preso, Giordano Bruno foi queimado, Jesus crucificado, Watt, Fulton, Pape foram injuriados, Salomão de Caus ficou encarcerado entre loucos. Hoje não se prende, não se queima, nem mais se proscreve por crime de opinião. Porém, o sarcasmo e a ironia são ainda formas de opressão, por causa da coligação das classes sacerdotais e sábias. Certas ideias têm necessitado de uma vitalidade inaudita para se desenvolverem. Mas as ideias, como os homens, engrandecem-se na dor. Cedo ou tarde, a verdade triunfa das infalibilidades conjuradas. Depois de evocadas essas penosas recordações, depois de conjeturarmos sobre as indecisões sucessivas do pensamento, lembrando-nos do acolhimento feito no passado a ideias, a descobertas, que centuplicando o poder do homem, asseguraram seu triunfo sobre a natureza cega. Depois de termos traçado as reações do espírito de rotina, erguendo-se contra os invasores, não haverá fundamentos para pedir aos detratores do espiritismo um pouco de paciência e de, antes de condenarem seu exame, não diremos ideias, especulações gratuitas do pensamento, mas fatos de observação e de experiência. Cada passo que se imprime à frente lembra ao homem seu pouco saber. As nossas conquistas científicas não são mais que esboços provisórios, superiores à ciência dos nossos pais, mas que serão substituídas por novas descobertas e novos conhecimentos. O tempo presente não é senão uma estação na grande viagem da humanidade, um ponto na história das estações. A utopia de ontem torna-se a realidade de amanhã. O homem pode gloriar-se de ter contribuído para aumentar a bagagem intelectual do passado. Ninguém deve jamais dizer o que ignoro ficará sempre oculto. Ficará sempre oculto. Comparemos o modesto domínio da ciência com o infinito das coisas, com os campos ilimitados do desconhecido, que ainda nos resta explorar. Essa comparação ensina-nos-á a sermos mais circunspectos em nossas apreciações. Então, existe um tempo também, né, que a gente precisa pensar que é propício para que as coisas aconteçam, né? O importante é que a gente não desista. Então, o que Leon Denis está trazendo aqui para mim, né, fica assim. Às vezes, num tempo, aquilo não vai ser possível. Pelo homem que é falível, como ele está trazendo aqui, né, de uma forma muito brilhante. Então, em determinado momento vai ter perseguição, vai ter morte, vai ter condenação, vai ter exclusão, porque o homem falível não dá conta de aceitar essa mudança. Mas tem um tempo também que é de Deus, né, para que as coisas aconteçam.
Então, hoje nós temos espíritos e até espíritas, né, melhor dizendo, e até não espíritas interessados em aprofundar os estudos sobre o que acontece após a morte, né? Então, eu vejo um fenômeno muito parecido com o que aconteceu na época de Kardec, acontecendo hoje, né? Em várias regiões do mundo, os estudos, né, estão sendo feitos sobre os fenômenos e sendo comprovado cientificamente a existência de uma consciência que prescinde o corpo. E por que isso acontece, né? Porque hoje nós estamos mais maduros para entendermos aonde que esses estudos vão nos levar, justamente para isso não se perder no tempo. Então, também esse tempo que é de Deus, ele tem um para quê, né? Então, para que esses estudos hoje estão sendo feitos de forma mais consistente, para que a gente possa usar isso a nosso favor na regeneração. Nós estamos na transição planetária. Então, a gente precisa de todos os recursos para a gente se capacitar para esse novo mundo que está surgindo. Então, esses fenômenos acontecerem agora, né, dos estudiosos se unirem e a própria academia, né? Então, nós temos estudiosos na PUC, na USP, aqui na UFJF, em Harvard, em várias universidades de nome, de renome, pessoas sérias fazendo os mesmos estudos e chegando às mesmas conclusões científicas. Olha que bacana isso, né? Então, é um fenômeno parecido com o que aconteceu com as mesas girantes, para que a gente possa sair desse aprisionamento de desconsiderar, de separar, né, ciência e espiritualidade. A gente pode, com isso também, Rosimar, ver, né, a lei do progresso, a lei da evolução, que o que era antes do jeito que Leon Denis trouxe para a gente aqui, né, essa incredulidade, essa coisa do egoísmo, de a pessoa deixar de estudar para não sair da academia, ou para não ficar com o nome, com os dedos queimados, igual o Hartmann falou aí. A gente vê que ainda existem pessoas que brincam com a vida, né, do ser vivo, tanto na natureza como na humanidade, porque é brincadeira pelo ego da pessoa, por querer ser melhor ainda. E, quer dizer, sempre teve essas coisas, né? Ditadores, desde o início, né? Então, a gente está comprovado aí que nós evoluímos. A lei da evolução, a lei do progresso, com tudo isso que está acontecendo hoje, que a gente sabe que, igual você falou, dos estudos agora em instituições de renome, né? E que não tem ninguém ali atrapalhando que para barrar isso. Estão incentivando, né? Cada vez mais. Inclusive, a mídia faz parte disso, né? Porque mostra para todo mundo o que está acontecendo aí. Eu acho que isso é muito importante. Mas, como você falou também, a gente está na transição planetária. Alguns ainda estão equivocados, né? Aqueles que não entendem, que ficam na zona de conforto, e aqueles que se acham semideuses, que atrapalham em alguma coisa. O exemplo é o que está acontecendo aí no Brasil agora. Com tudo isso que está acontecendo aí, vamos falar politicamente. Então, é muito interessante esse estudo, foi muito bom a gente ver isso tudo, que a gente reafirma a nossa convicção no estudo do Espiritismo, né? Que é uma religião, ciência, filosofia.
muito bom, né? Leon Denis, olha a capacidade dele deixar isso tudo aqui para a gente. Então, é tudo muito interessante. Você trouxe um ponto importante, né, quando você falou da mídia, né? E eu acho que isso vai ao encontro daquilo que eu falei, que tudo tem um tempo, né? E por que que agora isso tudo está sendo divulgado, está sendo mais. O holofote ampliou, né? Justamente por causa das redes sociais. Que é tão, as redes sociais são tão criticadas, mas a gente precisa pegar o ponto positivo, né? Muitos desses estudiosos, eles não têm abertura nos canais de televisão, por exemplo, mas eles estão tendo abertura nos podcasts. Então, podcasts, às vezes, seguidos por milhares de pessoas, por milhões de pessoas, abrem espaço para um diálogo. E eu acho tão bacana, porque alguns eu sigo e a pessoa fala: olha, eu não consigo entender muito bem. Você explica essa coisa de espiritualidade? Como é que é conversar com o espírito? O que a ciência está contribuindo sobre isso? Aí o estudioso tem chance de poder falar sobre isso e explicar e falar a seriedade desse assunto. Então é bacana isso, né? Então é usar a rede social para coisas do bem, né? Abrir a possibilidade da comunicação, que às vezes o meio televisivo, porque ele depende dos patrocinadores, né? E muitas vezes é o patrocinador que vai determinar a pauta, e tem pautas que não interessam para alguns patrocinadores, né? Que é o que a gente via acontecendo na mídia televisiva, né? Vamos dizer assim. Então, às vezes, foca muito nas tragédias. Então, as redes sociais trouxe esse campo de possibilidades, né? Eu posso ser como Hatman, né? Esse filósofo aí é muito interessante, né? Ele era um estudioso independente. Na época dele, ele já fazia algo por ele mesmo, sem depender da academia, né? Olha, século XIX, lá atrás. E muitos de nós estamos descobrindo isso agora com as redes sociais. Olha, eu posso ser um, um promotor de divulgação independente. Tem gente fazendo bobagem? Tem, mas a gente não pode focar nisso. Se a gente acha que uma coisa está incoerente, vamos fazer coerente, né? A gente pode fazer isso hoje, né? Nós somos exemplos disso aqui, né? Nós fundamos um centro espírita virtual para quê? Para dar possibilidade daquelas pessoas que não tinham condição de estar presencialmente estarem aqui estudando de forma séria, né? A gente busca sempre de forma ética trazer os ensinamentos de Jesus, dos autores, né, que trabalharam para isso, para que o Evangelho de Jesus fosse estudado de uma forma coerente, né? A gente abre espaço para quem quer trazer suas contribuições, né? Então é isso. E por isso que eu falei aqui que tudo tem seu tempo, né? Então é importante que seja agora. Para quê? Para que isso possa ser divulgado de forma séria, coerente, mas de forma também a atingir aí o maior número de pessoas, né? E não ficar restrito só a um grupo fechado. Então é bacana, né? A gente vê como que as coisas se conectam, né? São os elos que vão se conectando aí, né? Um estudioso, que é Leon Denis, do século XIX, atualizando para a gente no século XXI, né? Os conceitos aí que são atuais, né? De Kardec. É importante que você falou a questão das redes, né, Rosimar? Porque a gente tem a capacidade
de filtrar e de refletir melhor. É diferente da mídia televisiva que a gente conhece aí, que tendenciosa, vamos dizer assim. As coisas são mais claras. Existe fake news, existe mentira, existe tendência, tem, mas você pode filtrar. Quantas coisas boas. Eu ficava um pouco arredio nessa questão dos podcasts, dessas pessoas independentes, desse jornalismo independente. Tem muitos tendenciosos? Tem. Mas tem muitos que trazem coisas magníficas, que a gente reflete, que a gente ajuda a gente a entender certas coisas. Então, a gente tem que olhar as redes sociais, claro, né, as questões dos adolescentes é uma coisa diferente. Agora, a gente que é mais vivido, mais experiente nas coisas, é uma coisa muito boa que veio mesmo para melhorar, para ajudar. É um avanço, igual você fala, sempre. Né? É um avanço. Uma coisa tem um lado ruim, mas tem um lado assim que se você buscar esse lado, vai melhorar muita coisa para a gente, né? É diferenciado, é uma coisa interessante. Perfeito? Aham. Vamos deixar aqui então o convite, né? Se você quer. A gente tinha falado que hoje a gente já ia gravar ao vivo, mas não conseguimos. A gente teve aqui umas mudançazinhas e não conseguimos. Estamos fazendo o teste, né, Osmar? Ainda estamos fazendo Testando, as coisas. Então, eu vou deixar aqui, ó, passando aí, as atividades que nós temos na nossa casa. Se você quiser participar conosco, é um prazer. Nós temos 3 grupos de estudos, o único que vai para o YouTube, né, e é divulgado na rede, é esse aqui do Leon Denis, que você pode participar conosco se você quiser ao vivo. E os outros a gente não colocou, porque eles foram os primeiros, né, a serem criados na nossa casa espírita. E a gente não acabou não colocando na rede e ele ficou numa sala fechada, né? Mas aberta para todo mundo que quiser participar. Quem sabe futuramente a gente coloca ele no canal do YouTube também, que são as obras de Allan Kardec. Nós estamos estudando o Livro dos Espíritos. Se você quiser participar conosco, é toda segunda-feira às 20 horas. E as obras de André Luiz. Nós estamos estudando o livro Os Mensageiros. Estamos quase no finalzinho dele, acho que faltam uns 4 capítulos para encerrarmos. E toda sexta-feira às 20 horas. Então, se você quiser participar com a gente, é um prazer, vai ser uma alegria receber você. Agora, a gente vai colocar aqui, só porque a gente tem um tempinho ainda, as nossas redes sociais. Se você quiser entrar em contato, né? Tem aí o WhatsApp, só recebemos mensagem, não recebemos ligação. A gente tem um canal, um endereço aí do Instagram, um @ né? São as iniciais da nossa casa espírita. Comece a seguir a gente lá, que você vai ter acesso a todas as nossas atividades. Na bio tem o link para participar de tudo. Tem os horários, tem as informações. Esse canal do YouTube que você está seguindo aí, aonde você acompanha, nele você pode participar da palestra ao vivo. Depois da palestra tem o passe, é só para quem está ao vivo, né? E tem o link também para as irradiações à distância. E se você quiser ser um trabalhador voluntário da nossa casa, também será muito bem-vindo. Nós estamos precisando muito de trabalhadores para a gente ampliar as atividades, porque nós somos 4 fundadores, né? E temos uma amiga querida que participa com a gente lá de Brasília, produzindo os nossos podcasts. Então a gente precisa muito de companheiros aí que queiram trabalhar com a gente.
para ampliar aí o campo, né, de atuação. Que a nossa casa tem muita coisa que dá para ser feita, mas a gente precisa de mais gente para nos ajudar. E eu acho que para finalizar aqui, eu vou deixar a. Não, acho que é isso, né? A gente tem um culto do Evangelho no lar. Se você faz o seu culto sozinho e quiser participar com a gente, vou deixar aí também rolando um pouquinho na barra. O nosso culto é todo sábado, de 7h30 às 8 da manhã. É numa sala privada também, não vai para o YouTube. Né? A gente fala isso porque tem gente que não gosta, né, de aparecer no YouTube. Então, por isso que a gente faz uma sala. Mas você pode participar com a gente, é muito gostoso. É uma família aí, né, fraterna. Tem pessoas daqui de Juiz de Fora, tem pessoas de fora de Juiz de Fora. Então, de qualquer lugar que você tiver, você pode participar, tá bom? Então tá ok, Rosimar. Podemos encerrar? Podemos, eu vou deixar aqui grande o nosso canal, o nosso Instagram. Se você quiser seguir, você pode só entrar nesse arroba aí e verificar lá as informações. Muito bom. Então vou encerrar com a nossa prece, tá bom? Agradecendo sempre a Deus pelo dia, pela existência, agradecendo a Jesus, a Mãe Santíssima, Maria de Nazaré, pelo amparo, pelas bênçãos, agradecendo aos espíritos mentores do Centro Espírita Virtual Fraternidade Maria de Nazaré, pela condução dos trabalhos, pela oportunidade de estudo. E hoje nós continuamos pedindo pelos governantes da humanidade, que esses homens possam ser amparados pelos bons espíritos, para que sejam dirimidos os pontos de guerra existentes no planeta. Que a paz os envolva, para que haja acordos e menos sofrimento para aqueles que nem participam dos confrontos, mas que sofrem em consequência desses confrontos. Nós agradecemos também ao nosso querido Leon Denis por tudo que ele deixou para a gente. Que a Mãe Santíssima, Maria de Nazaré, abençoe os lares daqueles que irão assistir esse estudo pelo nosso canal do YouTube. Que nós possamos estar juntos novamente aqui na próxima quinta-feira, neste mesmo horário. E agradecemos sempre por tudo. Que assim seja. Que assim seja.